Fala, galera, beleza? Vamos lá resolver as questões que caíram na prova da OAB deste domingo de direito penal e direito processual penal. Vou projetar aqui para vocês. Começamos aqui, então, na questão de número 58 do caderno tipo 1 branco. Vamos lá. João, em 17 de junho de 2015, foi condenado pela prática de crime militar próprio. Após cumprir pena respectiva, João, em 30 de 2 de 2018, veio a praticar um crime de roubo com violência real, sendo denunciado pelo órgão ministerial. No curso da instrução criminal, João reparou o dano causado à vítima, bem como, quando interrogado, admitiu a prática do delito. No momento da sentença condenatória, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, não reconhecendo atenuantes da pena e nem causas de aumento e diminuição da reprimenda penal. Errou, né? Claro. Então, considerando essas informações, você, em grau de recurso de apelação, vai alegar o quê? Bom, ele confessou e ele reparou o dano. Tá? Então, estas deveriam, né, ter sido reconhecidas, elas estão no artigo 65 do Código Penal, lá no inciso 3º, a linha B, que trata da reparação do dano, e a linha D, né, que trata da confissão. A reincidência não deveria ter sido aplicada. Por quê? Porque crime militar não gera reincidência. Militar próprio, né? Frise-se, não gera reincidência, como está lá no artigo 64, inciso 2º do Código Penal. Então, a letra A diz o reconhecimento da atenuante da confissão e da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, mas não o afastamento da agravante, está errada. O reconhecimento das atenuantes da reparação do dano e da confissão, mas não o afastamento da reincidência, também está errado. O reconhecimento das atenuantes da confissão e da reparação e o afastamento da agravante de reincidência, exatamente. A reincidência é empregada na segunda fase, mas neste caso não deve, porque se trata de um crime militar próprio, o anterior, no caso, né? E o reconhecimento destas atenuantes também são chamadas de genéricas, são também na segunda fase, nós temos aí, então, a confissão e a reparação do dano, que não tem nada a ver com o arrependimento posterior, que é do artigo 16, que não poderia ser aplicado para roubo. Claro, o crime não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa. E a letra D, o reconhecimento da atenuante da confissão da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, não é arrependimento posterior, né? Bem como o afastamento da agravante da reincidência. Então, alternativa C é a correta, ok? A número 59. Francisco foi vítima de uma contravenção penal de vias de fato, pois enquanto estava de costas para o autor, recebeu um tapa em sua cabeça, acreditando que a infração teria sido praticada por Roberto. Seu desafeto, que estava no local, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido, apontando de maneira precipitada o rival como autor. Mas havia uma suspeita, porque até então ele estava ali, né? Diante disso, foi instaurado procedimento investigatório em desfavor de Roberto, sendo posteriormente verificado pelas câmeras, né, na verdade, que foi uma outra pessoa, um desconhecido, que havia, então, lhe dado um tapa. Ao tomar conhecimento dos fatos, antes mesmo de ouvir Roberto, ou Francisco, né, o Ministério Público ofereceu denúncia em face deste por denunciação caluniosa. Bom, primeiramente, existe crime de denunciação caluniosa quando se trata de contravenção, não somente de crime. Mas nesse caso aí, diante da suspeita, não há que se falar em dolo de denunciação caluniosa. Não teria outra saída para ele naquele momento, senão levar a informação até a autoridade policial que poderia ter sido aquela pessoa. Errou, mas não tinha dolo de ir até lá e imputar uma conduta falsa para gerar um procedimento e um futuro processo. Não havia esta conduta, tá? Então, a letra A, absolvição, pois Francisco deu causa à instauração de investigação policial imputando a Roberto a prática de contravenção e não de crime, não tem nada a ver, porque também existe denunciação caluniosa de contravenção. Extinção da punibilidade diante da ausência de representação. O crime não é de ação penal pública condicionada, muito pelo contrário, todas as contravenções são de ação penal pública incondicionada. O reconhecimento de causa de diminuição de pena em razão da tentativa, não tem nada a ver, né? Pois não foi proposta ação penal em face de Roberto. E a absolvição, pois o tipo penal exige dolo direto por parte do agente, exatamente. Ele não usou de, de dolo ali no momento que vai até a delegacia, imputa o fato.
porque havia suspeita real ali naquele momento, né? Muito bem. Alternativa, então, D. 60. Paulo é dono de uma loja de compra e venda de veículos usados. Procurado por um cliente interessado na aquisição de veículo Audi e não tendo nenhum para vender, ele promete que vai conseguir o veículo. No dia seguinte, ele verifica que tem um carro destes, né, estacionado no pátio de um supermercado. Ele aciona mais duas pessoas, que são conhecidos furtadores de carros, né? E promete que, se eles furtarem, ele compra. Né? Bom, ele está participando do crime de furto, né? Aí, claro, não há nem que se falar em cogitar uma hipótese de receptação, né? Essa aquisição do veículo aí, né? Na verdade, é uma aquisição em que ele também está participando do crime de furto, inclusive em concurso de pessoas, né? Mas a questão não vai trazer o concurso de pessoas aí. Júlio e Felipe, tranquilos com a venda que seria realizada, subtrai, então, o veículo, né? O veículo é adquirido e ele vende, tá? Para o cliente, né? Depois, né? Vende o carro para o cliente. Todavia, a polícia identifica a autoria do furto, né? Em razão das câmeras, e o veículo é recuperado, né? Com o cliente de Paulo, tá? Aí, Paulo foi denunciado pela prática dos crimes de receptação qualificada, que é aquela do artigo 180, parágrafo 1º, e furto qualificado em concurso material de delito, a soma das penas, pelo artigo 69 do Código Penal. Confirmados os fatos, inclusive com a confissão de Paulo, sob o ponto de vista técnico, cabe ao advogado pedir o quê? Né? Na verdade, ó, letra A, crime de receptação simples e furto qualificado em concurso material. Não, não tem dois crimes, não tem receptação, só houve furto, né? Crime de receptação qualificada apenas, nada a ver. Né? Crime de furto qualificado apenas. E crime de receptação simples, nada a ver. Então, resposta letra C, ok? Letra C. Só há um crime, que é o crime de receptação. Um crime de furto qualificado, né? No caso aí, em concurso de pessoas, não colocaram, né, as figuras aí, até para tornar a questão mais difícil, né? Muito bem. E aí, até havia falado que a questão não trazia o concurso de pessoas, né? Mas ela traz furto qualificado, tá? Havia comentado ali em cima, né? Que no momento em que eu li a resposta anteriormente, não tinha me atentado que eles haviam colocado, sim, a figura da qualificadora aqui, sem prejuízo de outras, né? Que a questão não traz, mas a qualificadora do furto lá no parágrafo 4º, inciso 4º do Código Penal, que é o furto qualificado por concurso de pessoas, sem prejuízo de outros, que aí, no caso, não são vislumbrados, a questão não traz. Muito bem, mas é um crime só, né? Claro que receptação não tem. Aí, a 61. Após uma discussão em razão de futebol, Paulo efetua um disparo de arma de fogo no peito de Armando, pretendendo causar a sua morte, com dolo de homicídio, ânimos necante, empreendendo fuga. Levado para o hospital por familiares, Armando não é atendido pelo médico plantonista, que presenciou o estado grave, mas alegava estar em greve. Bom, assumiu o risco de matá-lo, né? Armando vem a falecer enquanto aguardava atendimento em uma maca, ficando demonstrado que o não atendimento médico contribuiu, ou seja, deu também causa à morte, né? Então, claro, ambos mataram, sem dúvidas, né? Revoltados, os familiares procuram você para assistência jurídica, para depois figurar como um futuro assistente de acusação, um advogado na figura de um assistente de acusação. E aí, quais as condutas? Paulo deverá responder por tentativa de homicídio e Ismael por homicídio doloso consumado. Por que terem colocado tentativa aqui? Por conta daquela previsão do artigo 13, das concausas, né? Mas, no caso, a pessoa foi levada ao hospital em razão do disparo, né? E há um entendimento já sedimentado no sentido de que tudo que se passa no hospital, que não saia do controle, como, por exemplo, pegar fogo no hospital, algo assim, mas infecções, ausência de atendimentos, estas condutas implicam a consumação do crime de quem atira. E aí o médico também deu causa à morte, né? Então, ambos devem responder por homicídio, né? Consumado, inclusive. Ó, Paulo e Ismael deverão responder por homicídio doloso consumado, ok? Sem dúvidas, né? Ambos deram causa à morte, tá? Então há esse entendimento já pacificado que tudo que se passa em hospitais e que não saiam do controle, não saiam do comum, né? Como pegar fogo, cair o teto na cabeça, ou algo nesse sentido,
o crime é dado como consumado, mesmo que a pessoa tenha chegado viva. Então, a pessoa que atirou seria, sim, a princípio, uma tentativa, mas ela só foi parar no hospital porque tomou um tiro com vontade de matar. A pessoa deu um tiro com ânimo necande, né? Vontade de matar. Ok? Tudo bem. 62. Paulo e Júlia viajaram para Portugal em novembro de 2019, lá na comemoração do seu aniversário, dentro do hotel. Ele veio a agredir a esposa, causando-lhe lesões, reconhecidas em laudo. Isso lá em Portugal. Com a intervenção dos funcionários do hotel, ouviram os gritos, Paulo foi encaminhado à delegacia, foi liberado mediante pagamento de fiança e autorizado o seu retorno ao Brasil. Tudo bem. Paulo, na semana seguinte, retornou ao Brasil sem que houvesse qualquer ação penal em seu desfavor, enquanto Júlia permaneceu lá. Bom, se ele entrou no Brasil, entrar no território nacional já permite que a ação penal seja ingressada. Okay? Daí, ciente de que o fato já era do conhecimento das autoridades brasileiras e preocupado com a sua situação, Paulo procura, na condição de advogado, para obter sua orientação. Ou seja, vai ser processado. O artigo 7º do Código Penal, lá no parágrafo 2º, a linha A, se a pessoa entrar no território nacional, é uma das condições que o artigo coloca para que ela possa figurar ali, evidentemente, num processo, ok? Então, não poderá ser aplicada a lei brasileira, claro que pode, né? Letra B, poderá ser aplicada diante do retorno de Paulo ao Brasil, independentemente de Júlia, claro, ela é vítima, né? E de sua manifestação de vontade sobre o interesse. Claro, também não, né? Por conta de ser um crime que se opera no âmbito da violência doméstica familiar, da Lei Maria da Penha. Tá? Existem várias súmulas do STJ, né? E a ação penal, salvo engano, a súmula 588 do STJ, lesões praticadas no âmbito de violência doméstica são de ação penal pública incondicionada. Ok? Então, independentemente do consentimento dela, já que ele entrou no Brasil, o processo vai nascer. Resposta correta, letra B. Ok? Aí a C poderá ser aplicada desde que Júlia retorne ao país e ofereça representação, né? Enfim, é porque a lesão leve, fora dos casos de violência doméstica, depende sim de representação. Está na Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados, artigo 88. Mas, em se tratando de violência doméstica, não tem mais essa possibilidade. A ação penal pública é incondicionada por meio da súmula, que, como eu disse, salvo engano, é 588 do STJ. Só digitar lá, súmulas Maria da Penha, vão aparecer várias lá, que não se exige coabitação, não se aplica insignificância, dentre várias outras, inclusive esta da ação penal, que, salvo engano, é do ano de 2017. Tudo bem, 63. Cláudio, durante a comemoração do aniversário de 18 anos do filho ao seu, sem qualquer envolvimento pretérito com o aparato policial judicial, permitiu que este conduzisse seu veículo automotor em via pública, mesmo sabendo que o filho não tinha habilitação. Cerca de 5 anos a condução, apesar de não ter causado nenhum acidente, mas não importa, né? Já cedeu o veículo para que ele dirigisse sem a CNH. Alceu foi abordado por policiais que encaminharam a delegacia e verificaram a falta da CNH, né? Na polícia, Alceu narra o ocorrido e Cláudio, preocupado com as consequências jurídicas, liga para o advogado da família, informando que a autoridade policial pretendia lavrar termo circunstanciado pelo crime do artigo 310 do Código de Trânsito, que é a Lei 9.503, tá? Cuja pena vai de 6 meses a 1 ano, é um crime de menor potencial ofensivo, a pena não ultrapassa 2 anos, então lava-se termo circunstanciado para que depois o procedimento vá aos juizados especiais, inicialmente, claro. Considerando as informações narradas, o advogado de Cláudio vai esclarecer que configura delito imputado, o delito imputado está na forma consumada. Sim, tá? Basta que não se exige um resultado deste delito, né? O crime é de perigo abstrato, então basta que o veículo tenha sido entregue àquele que não tinha habilitação no momento, para que o crime já seja na forma consumada. É idêntico ao crime, por exemplo, de corrupção passiva. Só o ato de você oferecer uma vantagem a um funcionário público para que não pratique determinado ato que deveria, só este fato só a ele já se imputa o crime consumado de corrupção, no caso, na forma ativa. Né? Não me lembro se falei ativo ou passivo, na forma ativa. A forma passiva é o artigo 317, tá? Que é o fato do policial ou do funcionário público ou de um agente público
ou de qualquer pessoa que esteja no âmbito público, um médico público, um enfermeiro público, quem seja, solicitar, por exemplo, né, pedir ali alguma vantagem. O exigir é concussão, claro. Muito bem. Então, o delito aqui, ou seja, são exemplos, né, que só o fato da pessoa solicitar, por exemplo, ou oferecer, no caso seria corrupção ativa, artigo 303 do Código Penal. Ok? Muito bem. Então, o delito na forma consumada, já que é de perigo abstrato, não se sabe o que pode ocorrer desta conduta, né? Cabendo oferecimento de propósito de transação por parte do MP. Sim, é uma ação penal pública incondicionada, o MP não tendo outros bloqueios que estão lá na Lei 9.099, a partir do artigo 74, 76 e seguintes ali, pode sim oferecer transação penal. Ok? Muito bem. 64. Rafael, preso provisório, agride dolosamente seu companheiro de cela, causando-lhe lesão corporal de natureza grave, gerando grande confusão, que gerou até uma subversão, né? Após o procedimento de apuração ali, em sede prisional, o diretor do estabelecimento aplica o RDD, que é o regime disciplinar diferenciado que está lá no artigo 52 seguintes da Lei 7.210, de 84, que é apelidada de LEP, que é a Lei de Execução Penal. Tá? E considerando os fatos, tem que ter manifestação judicial, né? Não somente ele pode. Tá? Então, o fato praticado pelo preso não constitui falta grave, constitui sim. A inclusão em RDD depende de decisão do juiz competente, exatamente, artigo 60 da Lei 7.210, artigo 60 da LEP. Tá? Tem que ter, claro, é uma inserção no modo gravoso de punição, né? Por isso o regime disciplinar diferenciado. Então, claro, precisa da decisão do juiz, no caso do juiz da execução, mas pode ser aplicada a preso provisório também, né? Ok? Mas não era o objeto. Acho que até colocado ali, o preso provisório não está sujeito, né? Não tem nada a ver, o preso provisório também está, claro. Estão todos sob a tutela do Estado, né? Muito bem. Artigo 65. Após concluído o inquérito policial para apurar a prática do crime de homicídio em desfavor de Jonas, o MP requereu o arquivamento por falta de justa causa, porque não conseguiu identificar quem era o autor, e restou devidamente homologado pelo juiz. Tudo bem. Um mês após o arquivamento, aparece uma testemunha que não havia sido anteriormente identificada, comparece até a delegacia alegando que possui informações quanto à autoria do homicídio. A família de Jonas, ao tomar conhecimento dos fatos, procura você, como advogado, para que preste esclarecimentos. Aí, dentro dessa notícia, poderá promover o arquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento não faz coisa julgada material, independentemente do seu fundamento. Tá bom, esse é o maior problema dessa resposta. Por quê? Há decisões de arquivamento que fazem coisa julgada material. Por exemplo, a morte do agente criminoso extingue a punibilidade por completo, né? Não tem como mais voltar à vida. Prescrição, por exemplo, embora dependa de cálculos, mas há algumas decisões que dependem, que fazem sim, promovem o manto da coisa julgada material. Esta não, né? A ausência de justa causa, né? A qualquer momento, enquanto não houver a prescrição, em nenhum momento é tratado da prescrição aí, né? Claro que pode sim se operar o desarquivamento. Inclusive, tem uma súmula, é a 524 do STF, que caso, né, tenha se operado uma eventual imutabilidade da decisão, mas tenha sido por meio de provas fraudulentas, a coisa julgada material não se opera. Claro, né? Aí não poderá promover o desarquivamento, não, o artigo 18 do Código de Processo Penal permite. Não poderá promover, claro que ele poderá, né? Poderá promover o desarquivamento, né? O desarquivamento, perdão, tem falado do arquivamento, pois a decisão de arquivamento fez apenas coisa julgada formal, exatamente, né? O artigo 18 diz que, tendo uma prova substancialmente sólida a ponto de novamente ser alavancada uma investigação, né? É possível, sim, o desarquivamento dos autos de inquérito, ok? Muito bem. Neste caso, não tem coisa julgada material. Não estamos falando, por exemplo, numa extinção de punibilidade como a morte do agente criminoso. 66. Rita foi denunciada pela suposta prática de crime de furto qualificado, pois teria, mediante fraude, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 do Código Penal,
subtraído uma bicicleta de sua amiga. Ao ser citada de imediato, ela procurou seu advogado, informando que já tinha uma ação civil, inclusive, né, que buscava o reconhecimento desta propriedade. Já havia uma discussão já, por meio de um processo civil, sobre a propriedade, então, da bicicleta. Tá? Então, mas, claro, ela acabou sendo acusada por furto mediante fraude qualificado. Né? E, com base nessas informações, a suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial obrigatória, né? No caso aí, com base nessas informações, o advogado de direito poderá buscar, né? Buscar o quê? A suspensão aí, no caso de uma questão prejudicial obrigatória, ficando nessa hipótese suspenso também o curso do prazo prescricional. Não, suspensão do prazo prescricional, né? Nós temos, por exemplo, no artigo 366 do Código de Processo, que diz respeito à citação por edital, enfim, dentre outras coisas mais que são estudadas na parte da prescrição. Tá? A suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial facultativa e, caso o juiz indefira, caberá recurso sentido estrito. Não tem previsão, caso ele suspenda, não tem uma previsão dentro do rol do artigo 581 do Código de Processo para cabimento de recurso. Não tem essa previsão. A suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial facultativa, podendo o magistrado também decretar a suspensão de ofício. E, por último, a intervenção do MP na ação de natureza civil, mas não a suspensão. Então, a resposta é letra C, por quê? Artigo 93 do Código de Processo, que, fora os casos de questão envolvendo casamento, questão envolvendo nascimento, algo assim, outras questões que dependem do juízo civil, pode ser, então, aplicada facultativamente a suspensão, não tem cabimento de recurso, não tem previsão legal no artigo 581 do Código de Processo, como eu disse, Código de Processo Penal. E, claro, ele também poderia suspender de ofício, verificando a reversibilidade ou futuros problemas, né, para que, evidentemente, não cause choque de decisões. Ok? Questão de segurança jurídica aí também, né? 67. Vitor foi denunciado pela suposta prática dos crimes de furto e ameaça, já que teria ingressado em um estabelecimento comercial, enquanto subtraía produtos, teria, para garantir o sucesso da empreitada, ameaçado o funcionário. Considerando que o funcionário não compareceu em juízo para esclarecimento dos fatos, Vitor veio a ser absolvido por insuficiência de provas. Outro promotor, ao tomar conhecimento dos fatos e localizar o funcionário, para que fosse ouvido, veio a denunciar o Vitor pelo mesmo evento, só que agora por roubo impróprio, que é o artigo 157, parágrafo 1º do Código Penal. Inicia-se um furto, em seguida passa-se a roubo, quando a violência ou a grave ameaça é empregada depois, para garantir a manutenção ali da posse, da coisa. Tá? Após a citação, cabe ao advogado alegar o quê? Bom, tem que alegar que já havia um trânsito em julgado, né? Tem que se fazer, então, a alegação de exceção de coisa julgada. Está lá nas exceções do Código de Processo Penal, artigo 95, é o inciso 5º. Depois dei uma conferida lá no artigo 95 do Código de Processo Penal. Existem as matérias de defesa chamadas de exceção, tem litispendência, como está aqui, não se trata de litispendência, porque já havia um trânsito em julgado da sentença, ela já havia se tornado imutável. Tá? Então, já tem coisa julgada, né? Pelo mesmo fato, não tem como você processá-lo e condená-lo novamente, ou enfim, basta um novo processo, não é possível, né? Porque se trata do mesmo fato, né? Não tem como. Muito bem. 68. Questão bem bacana que diz respeito às regras de competência, a partir do artigo 70 do Código de Processo. Caio praticou um crime de furto simples aí, pelo que é colocado, no interior da sede da Caixa Econômica. Bom, Caixa Econômica Federal, né? Já nasce aí, então, a competência da Justiça Federal de início. Okay? A competência absoluta aí neste caso, né? A estadual é a residual. Lá em Vitória, no Espírito Santo, ocasião em que subtraiu dinheiro e diversos bens públicos. Ele subtraiu dinheiro e bens públicos. Ele lesou ali, então, por meio do seu ato, o patrimônio público federal. Ao sair do estabelecimento, para que pudesse garantir ali a posse, pratica roubo, né? E houve perseguição e Caio veio a ser preso lá em Cariacica, onde foi encontrado em seu poder um celular e, além disso, receptação. Então, lá no artigo 78 do Código de Processo,
no inciso segundo, não estamos tratando de júri, que é o inciso primeiro, tem 3 alíneas que vão trazer lá, por exemplo, o local da pena mais grave, o local do maior número de delitos, quando as penas forem iguais, ou, em último caso, a prevenção. Tá? Só que tem uma súmula, que é a 122 do STJ, que essas regras são dispensadas, né? Nós estamos diante aí, né, de um bem público federal, né? Do bem público federal. Então, olha lá. Cabe à Justiça Estadual? Não. Cabe à Justiça Estadual? Não. Cabe à Justiça Federal em relação ao crime de furto. E a vara criminal estadual? Não. A Justiça Federal atrai todos, tá? Todos os delitos devem ser atraídos pela Justiça Federal. Está lá na súmula 122 do STJ. Tem outras súmulas, se não me engano, a 150 também, né? Mas a 122 é uma das que traz informações precisas com relação a essa questão, tá? E, por último, a 69, no dia 14 de janeiro de 2021, o Valentim, reincidente, foi denunciado como incurso nas sanções penais do artigo 14, lá do Estatuto do Desarmamento, da Lei de Armas, pena de 2 a 4, narrando a denúncia que, em tal data de 2017, o denunciado portava em via pública uma arma de fogo de uso permitido. Tá? Após o recebimento da denúncia e a apresentação de resposta, o magistrado, verificando que a única outra anotação que constava na sua folha era o delito de mesma natureza, uma ideia aí de especificidade, né? Decretou, apesar da ausência de requerimento, a prisão preventiva do denunciado, destacando o risco de reiteração delitiva. Vamos ver as alternativas, então. Vamos começar da letra D. Não haveria contemporaneidade, considerando a pena máxima por isso, apesar de, pelo momento processual, ser possível a decretação de ofício. Não, tá? Não haveria contemporaneidade, apesar da possibilidade de decretação de ofício pelo momento processual e com base na reincidência. Não. Não poderia ter sido decretada de ofício, não havia contemporaneidade e porque, considerando a pena máxima, os pressupostos legais não estariam preenchidos. Não poderia ter sido decretado de ofício e pela ausência de contemporaneidade, apesar da pena máxima por si só não impedir. Bom, vamos lá. Primeira coisa, não se é possível mais a decretação de ofício da prisão preventiva. Deve partir de um pedido ou do promotor de justiça ou do delegado de polícia, que a gente chama de representação, a lei chama, ou requerimento do Ministério Público, tá? Isso aí já tem alterações massivas desde a reforma promovida pelo pacote anticrimes, ok? Então, de ofício, evidentemente, não se pode mais decretar a prisão preventiva. Ok? O juiz tem que fazê-la a pedido ou do delegado ou do Ministério Público. Muito bem. Outra coisa, ausência de contemporaneidade. Claro, né? O fato aqui, no caso, né, foi em 2017. Tá? Ele foi denunciado ali em 2021. Tá? Já tem um bom tempo, né? Ou seja, o lance do ser contemporâneo, ser próximo da realidade, não era atendido. Então, esse requisito, além disso, também não era atendido. São decisões de jurisprudências, né, que dizem a esse respeito. E, além disso, o não poder ser decretado de ofício, tá? Depois das reformas produzidas pelo pacote anticrimes. Tá? Claro que a pena não impede o decreto ali, né? Apesar da pena máxima, por si só não impedir o decreto prisional na situação diante da reincidência. Tá? Diante da reincidência. Né, seria possível, sim, a partir do artigo 313 do Código de Processo Penal. 312 é a base geral, né, o 313 também traz mecanismos com relação à decretação da prisão preventiva. Tá? Essa talvez desse um pouquinho mais de trabalho para identificá-la, né, mas também não era difícil, porque essa contemporaneidade é tratada por muitos, né, em livros, na jurisprudência, e, inclusive, né, o não poder ser decretado de ofício depois das reformas. Ok? Beleza, galera? Espero que todos tenham ido muito bem e vamos aguardar agora, então, a prova prática. Um abraço, a gente se fala.